Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite. Queria agradecer a presença de todos aqui, porque está chovendo, né? Mas eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender de ter vindo, porque vai ser uma noite muito agradável. E hoje a gente vai ter um tema que é realmente a vedete da pneumologia, né? Vamos falar de asma. E com dois grandes nomes. Gente! Com dois grandes nomes da pneumologia. A Ana Alice Parente, que é pediatra lá do PPMG, todo mundo conhece, e o Tiago, lá da UERJ, também um craque de asma. A Ana Alice vai falar para a gente de dispositivos inalatórios, depois o Tiago vai falar sobre o tratamento moderno da asma. Eu queria agradecer muito a Novartis por ter nos proporcionado essa noite de debate científico, mente aberta, no nosso campo da sociedade, né? E vamos em frente. Alice, a palavra é sua. Vou deixar com você. Pode colocar? Bom, em primeiro lugar, assim, de coração mesmo, agradecer, né, de estar aqui e podendo falar de um tema. Quando a Paulinha me ligou, eu falei assim, não, eu vou dar um jeito, eu dou um jeito porque é algo que eu realmente gosto muito. E assim, vocês estão conseguindo me escutar? Tá tranquilo? Senão, é porque eu estou competindo com a chuva, né, então é um pouco complicado. Olha só, então assim... Eu achei assim, tudo que você precisa saber. Eu tentei colocar realmente aqui, não só os conceitos básicos, que eu acho que eles têm que ser reformados, assim, sempre revisados, e mesmo a gente em relação aos nossos pacientes, mas também o que tem de novo, porque eu até comentei com a Paula que há pouco tempo eu tinha, na verdade, feito uma revisão boa sobre o que tem de novo em termos de dispositivo inalatório. Para vocês terem uma ideia assim, da minha paixão, né? Já em 2008, quando eu defendi o doutorado, foi nessa área de dispositivo inalatório, e eu já cheguei 2 vezes para esse workshop que tinha na McMaster, e agora, até por conta da idade da doutora Mirna Dolovic, teve que mudar, mas que são 3 dias em que se discute de manhã até de noite, com a parte teórica e prática, tudo sobre dispositivos, sobre medicações inalatórias, mas basicamente em relação aos dispositivos, tá? Então, assim, tem uma parte prática de como eles são testados, é super interessante. E essa aqui foi a foto de 2013, eu tinha ido em 2011 também, quando eu voltei, ela falou de novo, eu falei assim, gostei tanto que repeti. Estou aqui de novo. E, assim, é muito bom mesmo, tá? Para onde eu viro aqui? Para passar? Foi? Então, peraí, deixa eu passar para trás. Olha só, para começar, então, essa parte conceitual mais rápida, mas que é importante, em termos de aerossol, então, definição é a suspensão de gotículas de líquido ou sólido no meio aquoso, tá? E aí, o que é importante para a gente? Quando a gente está frente ao paciente, tá? E se vocês têm problemas com adulto, nós também temos problemas com pediatria. Imagina que, às vezes, a gente tem que quase que delegar um pouco mais até para a criança esse dispositivo e a forma de aplicação, porque às vezes a criança compreende melhor do que o próprio responsável, tá? E aí a gente tem 3 tipos de mecanismos de deposição. Tem o mecanismo de inércia, que são partículas maiores, que na verdade não é o nosso objetivo, porque eles acabam ficando impactados nas vias aéreas de maior calibre. O nosso objetivo, na verdade, é a sedimentação. É que essas partículas, que a gente vai chamar de partículas respiráveis, elas cheguem realmente às vias aéreas de menor calibre, onde você vai ter o receptor para a atuação dessa medicação. E você também não quer que essas partículas sejam minúsculas, pequenas demais, porque senão elas vão ter esse mecanismo browniano, que elas são inaladas e exaladas sem que sejam depositadas. Então, por isso é que você tem que ter um ajuste muito grande justamente nesse tamanho de partículas e na forma delas, tá? E o importante realmente é atingir esses receptores nas vias de menor calibre. Aí, como é que começou essa parte toda de dispositivo inalatório? Então, esse artigo aqui, ele é super interessante, ele é de 2019, e o professor, aí eu vou falar assim, homenagear algumas pessoas que vocês vão ler artigos de dispositivos inalatórios, e acabou que eu fui num congresso também, existe uma sociedade internacional de medicina aerosolizada, a ISAM,
que ela é ligada, na verdade, à ARS também, à ATS, e aí eu fui a um dos congressos deles na Carolina do Norte, e realmente você fica encantada, porque você conhece todo mundo que você vê as publicações. Então, o doutor Lavorini, o professor Usmani, que publica muito sobre o tema. E esse é um artigo interessante que eles mostram justamente 100 anos de deposição pulmonar. Quando começou? Então, começa na década de 30, com os nebulizadores a jato, e depois, o primeiro inalador de pó seco foi desenvolvido na década de 40, e aí está em vermelhinho aqui o inalador dosimetrado que a gente conhece, né? O spray. Por quê? Não sei, quem já me viu falando, porque assim, essa história é tão impactante, porque foi uma criança que ela tinha asma, e ela então perguntou ao pai por que a mãe podia usar o laquê para fazer o spray do que ela queria colocar no cabelo, e a medicação dela tinha que ser na forma do nebulizador. Então, esse pai era engenheiro da fábrica, vocês têm como ler fácil, e ele, então, em 1953, ele constrói o primeiro inalador dosimetrado para atender ao desejo da criança. Então, assim, e a partir daí, sem saber que essa criança, na verdade, ia mudar toda a história, uma menininha. E aí, depois, você vem, então, com os ultrassons, com a parte do nebulizador ultrassônico, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Aí, e também na década de entre 60 e 70, na verdade, foi publicado em 1963 um artigo de um canadense, o nome dele é Freigang, professor Freigang, que também ele ficava incomodado porque que só os adultos poderiam utilizar o medicamento em spray. Então, ele desenvolve, tem a foto, tudo no artigo, ele desenvolve o primeiro espaçador para justamente poder que as crianças pudessem também ser beneficiadas dessa medicação. E aí depois vem o protocolo de Montreal, isso aqui, olha, eu entrei na faculdade em 83, me formei em 88, então isso aqui eu já peguei essa modificação do CFC como propelente para a introdução do hidrofluoroalcano. Por que isso? Porque houve um acordo em relação à camada de ozônio, e não foi só em relação aos sprays, foram em relação ao uso na geladeira, em vários locais que se usava o CFC. O que acontece? O hidrofluoroalcano ele não é 100% também, ele tem um pouco de participação em termos também de efeito estufa, mas muito menos que o CFC. E aí, o que aconteceu em relação aos medicamentos? Eles produzem esses propelentes jatos com velocidades diferentes, eles têm uma forma de distribuição diferente da medicação. Então, a mesma, por exemplo, beclometasona, usava-se com um propelente, ela teve que ser totalmente retestada quando foi mudado o propelente. Então, era a mesma substância, na mesma dosagem, só que tinha que ser todo modificado. Com isso, infelizmente, para a pediatria, nós perdemos, por exemplo, a budesonida spray, que não pôde ser, eles não conseguiram passar a alocação dela para o HFA. Depois, então, vem os nebulizadores de tecnologia mesh, que a gente vai falar um pouco, que eles agora que estão sendo mais utilizados, e já em 2000 vem o Respimat, né, que por enquanto está patenteado como Respimat mesmo, que tem uma tecnologia muito boa de liberação da medicação inalatória, e é possível também que, quando perca a patente, até mais medicamentos possam passar a utilizar, tá? Isso é só um panorama. Então, como é que a gente gera aerossol? Já falei em parte aí, você tem os nebulizadores convencionais, os ultrassônicos, os de membrana vibratória, tem os aerossóis dosimetrados e tem os inaladores de pó seco. Basicamente, essa sequência. Em termos dos nebulizadores, né, qual a diferença? Esse slide acho que ilustra bem. O nebulizador a jato, você tem uma interface e você tem, então, uma fonte de gás, coloca-se ali a substância, a medicação, e justamente quando você tem quando ele colide, né, com essa interposição, então fragmenta, e você tem, então, a interface com o paciente e você tem a inalação.
E aí, justamente, você tem a geração de partículas respiráveis. Muito variável conforme cada nebulizador, conforme o fluxo que se coloca, então é bastante variável mesmo. Em relação ao ultrassônico, você tem, então, um cristal piezoelétrico aqui que vibra, e na hora que ele vibra, então, justamente a solução que está ali colocada também se dissolve em partículas que vão ser aerosolizadas. Qual o problema aqui, né? Primeiro que você tem, como aqui você também tem uma fonte de energia, mas o problema maior aqui é o aquecimento. Então, lembrar, na verdade, eles estão praticamente em desuso, mas que o nebulizador ultrassônico, principalmente na nossa área da pediatria, sempre foi um problema, porque os pais compravam com uma alegria muito grande, achando que, por ser menos barulhento, por ser mais rápido, isso seria, na verdade, de benefício, mas justamente com os corticoides inalatórios você não deveria utilizar, porque justamente eles praticamente danificavam, quebravam a medicação para poder não ser utilizada. E aí vem os nebulizadores de mesh, né, membrana vibratória, que na verdade eles não fazem, eles também por meio de vibração, e aqui passa então do reservatório por meio desses poros, e ele também vibração de cristais, mas na verdade eles não geram calor, então eles podem ser utilizados. O problema aí é só que esses poros, eles têm que ser extremamente bem cuidados, essa membrana, então o sistema de limpeza tem que ser seguido rigorosamente, porque senão, principalmente soluções mais oleosas, com o tempo elas vão obstruindo esses poros, e aí daqui a pouco você tem uma danificação, você danifica o aparelho simplesmente porque você não teve esse cuidado, tá? Aqui, então, são 2 dos modelos, agora a gente já tem mais no Brasil, mas são 2 dos modelos, é claro que eles têm a facilidade de serem pequenos, eles são compactos, eles podem normalmente, a maior parte deles, se você for comprar fora, então tem uma variedade enorme, muitos deles têm uma ligação USB que você pode carregar até no carro, e ir fazendo a medicação. Então, eles têm a sua praticidade. O que aconteceu, na verdade, se a gente voltar no tempo 3 anos, em março de 2020, no final de março de 2020, eu estaria preparada aqui mesmo para falar sobre o nebulizador de membrana vibratória. E a impressão que me dá é que, na verdade, com a Covid, tudo mudou, porque a gente vai ter que readequar o papel e o local de cada coisa, já que o nebulizador, na verdade, ele passa a ter um papel muito menor na prática diária, e isso, na verdade, vai de acordo, vocês vão ver, em relação à algina, que sempre faz com que, pelo menos na parte pediátrica, a preferência seja realmente o uso do espaçador, tá? Com o inalador dosimetrado. Aí começam-se alguns artigos que eu achei interessantes. Olha, do Dr. James Fink, que estava lá naquela primeira foto, e a doutora Ari é uma indiana que publica muito, e ela é muito boa, nossa, sobre essa parte de medicação inalatória. Esse artigo aqui é de 2020, e aí eles já vão além, tá? Eles vão justamente mostrando que o avanço dos nebulizadores não é só chegar no mesh, né? Os avanços dos nebulizadores é chegar no que eles chamam de smarts. Eu tive a oportunidade até em 2013 de ver um lá. E o que seria isso? É que, na verdade, eles são feitos para analisar o padrão respiratório do paciente e aí determinar o momento certo da oferta do medicamento durante a inspiração. Com isso, reduz a perda do aerossol durante a expiração e também algumas variações na inalação que você pode ter do paciente. Mas aí tipo que a gente brinca, né? Que é quase uma venda casada, porque, na verdade, eles são específicos para cada medicação. Vocês têm que pensar em medicações, né, de 3, 4, até 15 mil reais. Então, assim, não tem sentido você conseguir uma medicação. Aí a gente pensa muito em paciente fibrocístico, você não tem sentido você conseguir uma medicação que você vai usar num inalador inadequado, e com isso você vai ter a perda do resultado que você quer, tá? E aí, aqui são alguns exemplos. Esse aqui, por exemplo,
Ele usava o doutor Fink, ele usava num trabalho que ele fazia na África, porque ele disse com vacina inalatória de sarampo, porque ele dizia justamente que era muito difícil os pais irem até o posto de saúde para levar a criança, porque achavam que aquela injeção traria algum problema ruim, na verdade, para a criança. Então, eles desenvolveram um programa com a OMS de ficar no ponto de ônibus com esse inalador, e justamente assim que a criança saltava, pedia autorização, fazia a dose da vacinação e a criança já estava vacinada. Então, assim, você tem que, né, louvar pessoas assim que pensam além, né? Então, o que acontece? Aqui, no European Journal of Pediatrics de 2021, eles colocam um passo a passo, que eu fico brincando, eu estava vindo de avião, né? Eu falei assim, gente, isso aí parece até aquela coisa de aeromoça, né? Mas é meio tipo isso, né? Explique à criança sobre o que e o porquê. Acalme-a. Posição sentada com sustentação da cabeça. Você tem que pensar, por exemplo, numa criança com déficit cognitivo, uma criança cadeirante, 1 ou 2 adultos, vai depender, porque você está falando aqui em pré-escolares. Então, às vezes, 1 adulto é suficiente, às vezes você precisa de 2 mesmo. Remova a tampa. Gente, esquece até se for médico, tá? Pegou o spray, fala assim, retira a tampa, tá? Por quê? Porque o que acontece na prática é que você, às vezes, recebe telefonema assim, olha, o jato não está saindo. Mas tem um trabalho da doutora Dolovic mesmo, de 2005, que no Canadá, que ela mostra que, na verdade, não remover a tampa é uma das principais causas de erro lá. Então, aí a gente fica, né, tranquila, porque não tem problema. Agite vigorosamente por 5 vezes, adapte o spray ao espaçador, ajuste a máscara ou bocal, isso é muito importante. Se houver choro ou resistência, acalma a criança. O choro não é bom, tá? Todo mundo acha que o choro é bom, não é. Somente aí dispare o jato, respirar 5 vezes. Eles, em geral, publicam de 5 a 8 respirações, mas consideram que um mínimo de 5 já seria suficiente. A gente conta até 10 bem lentamente, né? Que acho que é mais tranquilo. E no caso de um novo jato, repita a partir do item 4. Aqui eu me preocupei assim, de 3 pontos, né? Precisa tirar a válvula ou não precisa tirar a válvula do espaçador? Como é que é feita essa limpeza? E pode usar corticoide por nebulizador ou não? Aí o GINA 2022 responde todas as dúvidas, tá? Então, em relação à válvula, você tem que ter a certeza de que a válvula está se movendo enquanto a criança está respirando. Aí você vai perguntar assim, como é que você vai fazer isso? A partir de 1 ano, é difícil essa válvula não se mover. O que você pode fazer antes disso é ficar ao lado do responsável ou pedir ao responsável para ver justamente se essa válvula está se mexendo. A tendência, já desde 2013, quer dizer, tem 10 anos, era não retirar a válvula. E se a gente for reparar o que aconteceu ao longo dos anos, né? Na verdade, elas foram ficando cada vez mais maleáveis e mais fáceis de se mover com a respiração, tá? Em relação à limpeza, se você tem um espaçador de plástico, a não ser que você tenha a certeza de que ele tem uma proteção para justamente esse problema de carga eletrostática, você deve fazer a limpeza com água e detergente. Normalmente, eles dizem que até a cada mês já seria suficiente. Isso foi a referência do GINA melhor que eu achei. Normalmente, a gente fala para 1 semana ou 15 dias, deixar justamente de molho numa bacia de água com um pouco de detergente, e depois secar naturalmente como se fosse um copo, né? E em relação ao nebulizador com corticoide, além do que eu já falei, eles pedem para tomar muito cuidado com os olhos, tá? Então, você ter a certeza de que a máscara não está justamente pegando perto dos olhos. Eu já vi criança, poucas, 1, 2, mas com conjuntivites importantes,
fazendo conjuntivite herpética posterior, justamente, tinha uma que estava quase com um full face, porque tinha sido dado para um bebê bem pequeno, um espaçador bem grande, a mãe não sabia, ela colocava realmente pegando o rosto todo da criança. Então, isso tudo tem que ver, não tem jeito. Aqui, rapidamente, falando então de 0 a 3 anos, o Gina coloca realmente como o de preferência o inalador dosimetrado com o espaçador e máscara. A partir de 4, 5 anos seria o uso sempre usar para corticoide o espaçador, essa interposição do espaçador, mas já com o bocal. E como alternativa, é claro, você tem algum problema que você não consegue de jeito nenhum usar o espaçador, vai nebulizar, mas não é como se fosse uma alternativa. E para 4, 5 anos, a mesma coisa. Se você não consegue usar com a peça bucal, você vai continuar a usar com máscara ou vai usar com nebulizador, tá? Eu acho esse artigo aqui super interessante. Por quê? Como é que a gente vai ver se tem ainda dose ali? Aí, o CDC, há alguns anos atrás, colocou a história de você colocar na água, né? Para ver se ele afunda, se ele está no meio do caminho ou se ele boia. Primeiro que você tem sempre um risco em relação à valvulinha, se você vai danificar a válvula ou não. Mas esse artigo aqui, ele mostra o seguinte, ele foi testando com diferentes medicações ao longo, desde o frasco cheio até o momento que boiava. E olha o que acontece, por exemplo, nesse momento aqui do Atrovente, quando boiou, ainda tinham 55 doses que seriam desperdiçadas. Com uma outra medicação de lá, o Flovent, seriam 29. Com Ventolin, que é o albuterol, né, que é o salbutamol, seriam justamente 19 doses desperdiçadas. Então, você não tem só... você tem o problema, às vezes, mesmo que a pessoa seja cuidadosa, de você desperdiçar a dose. O que a gente recomenda? Na verdade, eu recomendo sempre que pegue ou a receita ou a caixinha e faz a marcação de doses. É o que a gente faz lá na prova de função pulmonar na pediatria, e a gente vai marcando, né? Quando fez 4 jatos, um tracinho. Então, eu já sei que isso dá para 50 exames e tá ok, entendeu? Então, acho que a gente pode fazer isso também. É claro, dá um pouquinho de raiva, porque quando eu estive lá em 2013, eu vi já o salbutamol com contador de doses. Então, a gente sabe que, assim, para cada país tem uma forma de atuar. Mas, por exemplo, esse aqui nem existe aqui no Brasil, essa foto que ele me deu foi até minha irmã, mas justamente de um salbutamol, né, lá chamado albuterol, explicando aqui que você tem que sacudir antes de usar, e olha que bonitinho, o contador de doses. Então, você não fica nesse problema, porque eu não vou nem tocar em medicação, que o Thiago vai falar, mas, assim, quando você usa uma medicação a longo prazo, e diário, contínuo, fica mais fácil, né? Porque, teoricamente, basta você marcar o dia que começou. Mas a medicação de resgate, ela já é mais complicada. Então, o ideal seria ter esse sistema mesmo. Aqui mostrando o Respimat, que provavelmente depois de cair a patente, a gente acredita que outros medicamentos vão utilizar essa forma de inalação. Aqui está quase terminando, olha só. Só para mostrar o seguinte, o que você tem ainda de desafios e que vocês vão ver chegar, né? Se Deus quiser, todos nós vamos ver chegar aqui, né? Em relação... Então, você já tem alguns inaladores dosimetrados que são disparados pela respiração, justamente para você não ter perda de doses. Você tem alguns que têm treinamento, então a gente tem inclusive aparelhinhos para ver fluxo inspiratório, e você pode, ou então você tem alguns que têm placebo na forma da cápsula, ou então o turbo-hailer para você treinar, para fazer barulhinho, para ver se está ok. Você pode ter também mecanismos de lembrança, né? Olha, então, isso a gente tem alguns que tem uma barra vermelhinha mostrando que já está entrando numa área
que já não tem mais. O próprio mecanismo do Respimat, eles têm mostrando mais ou menos quantas doses tem, e é o que a gente quer sempre, que é o contador de doses, né? Que é a melhor parte da história. Aqui outro trabalho da doutora Ari e do doutor James Fink, mostrando justamente, eu acho que no ano de 2020, como tudo parou, eles saíram a publicar, porque realmente tem inúmeros trabalhos deles nessa época. E aí eles mostrando justamente o problema da adesão. Então, como é que você vai fazer essa adesão? Então, hoje em dia, eles estão trabalhando justamente nessa monitorização eletrônica, tá? Então, que pode ser, por exemplo, por meio de um smartphone. Eu lembrei, Gunter, quando eu estava vendo isso aí, justamente do CPAP, né? Quer dizer, que você consegue, por meio daquela leitura, saber exatamente se fez, se não fez, o que aconteceu, né? E você consegue discutir com o paciente. Então, o que está se trabalhando em relação à adesão de dispositivo eletrônico é justamente você ter essa monitorização, mas de uma forma que realmente fique fácil dessa compreensão do paciente e de que você possa acessar esses dados, tá? Acho que tem mais um. Aqui são os que a gente mais usa aqui no Brasil mesmo, né? O mecanismo tubo-Hayler, o aerolyzer e o discos, eu brinco, né? Que o tubo-Hayler a gente consegue mais adolescente e adulto, porque ele tem até uma das melhores formas de deposição pulmonar, mas ele tem uma dificuldade maior de compreensão. O aerolyzer, as cápsulas, né? As crianças acham divertido, né? Ver se conseguiu, tem todo um aspecto lúdico, e quando vai para o adolescente, ele gosta mesmo do discos que ele bota no bolso e ninguém vê que ele está fazendo medicação. Então, sempre se fala isso, né? Para cada paciente, você tem que estudar o que vai ser mais confortável para aquele uso diário. Aqui, então, terminando mesmo, né? Eles estudaram justamente se seria melhor no momento, se melhora na hora que você vai fazer a traqueostomia para um paciente, se você vai melhorar a deposição em relação a antes que você utilizava, por exemplo, com máscara. Isso para a gente é a nossa realidade em relação à criança que vai ser traqueostomizada, mas eles dizem que, na verdade, você tem que tomar cuidado com justamente o que acontece com uma redução interna do diâmetro no momento que você também opta pela traqueostomia. Então, isso tem que ser bem estudado, que ninguém pode acreditar que só porque você fez essa troca e o medicamento está, teoricamente, indo direto para o paciente, que vai ser melhor. Quer dizer, você tem que analisar o dispositivo e como você vai fazer, se você vai precisar, por exemplo, de um incentivo ali ou não, tá? E em relação também, quando você vai fazer quando você tem um paciente também traqueostomizado, você tem que saber qual que você vai fazer. Então, esse de névoa, né? No momento de névoa misturada, né? Mais umidificada, ele talvez seja um pouco melhor do que justamente o inalador dosimetrado que a gente utiliza normalmente na criança traqueostomizada. E eu acho que é só. Para terminar aqui, então, falar que em relação aí à área da Paulinha, em relação à terapia inalatória em pacientes, além de traqueostomizados, a gente vai falar depois de pacientes de terapia intensiva, lembrar sempre que é complexa, né? Os desafios decorrem de fatores ligados à oferta dos medicamentos por essa via. Eu acho que esse é um guia que eu acho que vale a pena vocês realmente terem. Os autores são maravilhosos, e é justamente terapia inalatória em pacientes traqueostomizados. É um guia para clínicos, então pega toda a faixa etária. E lembrar que a gente ainda está caminhando, ainda está engatinhando nesses passos, né, na aloterapia nesses pacientes. E em relação à cânula de alto fluxo também, eles dizem que esse artigo do Dr. Jim Fink com o pessoal, com uma chinesa que ele trabalha bastante, e é de 2020 também, mostrando justamente que, apesar do aumento do uso da cânula de alto fluxo, você ainda não tem um consenso realmente dizendo qual seria a melhor técnica para você fazer medicina aerosolizada nesses pacientes, tá? E aí,
quando a gente vai, esse é o último, quando a gente vai justamente para ventilação invasiva, aí é um caos. Esse é um caos. Esse congresso que eu fui, eu me lembro que tinha uma das mesas, era inteira sobre isso. Coloca mais perto do paciente, coloca mais perto do ventilador, faz assim. Eu falei assim, meu Deus do céu, se eles estão nesse caos, deve ser. E você chega a 2020 com as mesmas dúvidas, tá? E pessoas que eu conheço e sei que estudam muito nisso, né? Então, eles fazem um artigo aqui de revisão narrativa, então, uma revisão de literatura, não uma revisão integrativa, mas é uma revisão muito boa mesmo, e aí eles falam justamente fatores que podem afetar na ventilação mecânica a oferta desses medicamentos. Então, justamente, calor, umidade, o modo de nebulização, a posição, isso foi muito discutido lá, por exemplo, do nebulizador em relação ao circuito do aparelho, né? O fluxo que você está dando e algumas alterações que você pode ter de fluxo. É claro que os pacientes eles não estão com o pulmão lindo e maravilhoso e bem distribuído o gás, senão não estariam naquela situação, né? Então, isso tudo aqui são fatores que podem influenciar. Então, eu acho que só esse slide aqui já dá, eu acho que quase um dia, pelo menos uma manhã de um congresso para resolver, tá? E olha, para terminar, então, agradecer de coração. Todo mundo conhece, óbvio, o professor Clemax, está lá com a gente, na luta, realmente. Professora Fátima. Rafaela Baroni, acho que vocês estão cada vez mais conhecendo, né? A nossa expert de TBDR, e realmente eu fico brincando com ela, que ninguém sabe mais daquela sopa de letrinhas na pediatria do que ela, realmente. Professor Sidney, que na luta aí na Sociedade Brasileira de Pediatria, e os nossos residentes e alunas que estão o tempo todo com a gente lá, ajudando que os trabalhos caminhem para frente, tá? Obrigada, gente. Obrigada. Não sei se eu falei muito, tá? Eu falei muito. Pô, então, ela me deu 5, né? Ela me deu mais 5. Cadê o espaçador? O passador? Quando puder começar, você fala. Pode começar? Vai. Bom, pessoal, estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo aí da ponta? Tranquilo? Bom, meu nome é Thiago Bartolo, eu sou professor da UERJ. Primeiro, parabenizar a Alice pela aula, agradecer a Paulinha pelo convite de estar aqui conversando sobre asma, que é um tema que eu particularmente adoro, e a ideia é que a gente abra uma discussão, né, para que depois a gente converse e aprenda junto aqui. Então, vamos lá. Declaração de conflito de interesse. Antes de começar a aula, eu vou convidar vocês... Oi? Vou convidar vocês para o Pneuma em Rio. Todo mundo, né, já sabe do congresso, mas reforçar que as inscrições estão abertas. Estou fazendo voz ao Leonardo, né, que é o presidente do congresso, e vai ser também um momento de grande discussão para a gente. Bom, então vamos começar a aula. E aí, o tema da aula não era conversando sobre asma. O tema da aula... um pouquinho, eu trouxe ele aqui. É tratamento moderno e avançado da asma. Bom, esse slide aqui eu trago em quase toda a aula, que na verdade é a história da asma. Então você começa lá com 4 séculos antes de Cristo, né, com a primeira descrição, com Hipócrates, e vai andando ao longo do tempo,
aonde aqui ela vai criando a ideia de que é uma doença broncoconstrictora apenas e que depois abre espaço apenas, né? E aí o início dessa discussão, ela começa ali no final dos anos 70, 80, sobre o caráter inflamatório da asma. E hoje a gente consegue ferramentas que atuam diretamente nessa inflamação. Então, perceba o quanto a gente evolui, né? O quanto a gente hoje tem um entendimento moderno, com tratamento moderno e avançado. Tá? Então, virou uma doença que era essencialmente broncoconstritora para uma doença essencialmente inflamatória. E aí uma discussão. Será que esse racional está implementado no Brasil? A gente hoje tem essa série de ferramentas, a gente vai ver ao longo da apresentação que a gente consegue, né, quando bem selecionado, prover ao paciente a oportunidade, né, via LME. Hoje no Rio de Janeiro a gente só tem o omalizumab, mas já é uma grande conquista, né? Mas a gente tem que entender que a gente tem muitos desafios a cumprir, né? E muito a fazer educação continuada para que a gente possa ajudar o nosso paciente. Bom, dentro dessa perspectiva, eu trouxe um caso do dia a dia. Bom, o caso fugiu. Como é que volta aqui? Bom, FS masculino, 44 anos, garçom, hipertenso em uso de losartan, uma asma iniciada na infância, com uma rinite alérgica desde a infância, sem outras comorbidades T2, só relembrando, né, dermatite atópica, polipose nasal, alergia alimentar, esofagite eosinofílica, tudo isso, a princípio, pela história, ele negava. Não era tabagista, tinha um MC um pouquinho elevado e acompanhava há 15 anos de uma unidade de saúde próxima à sua residência. E foi encaminhado via CISREG por uma unidade de referência de avaliação de asma, nesse caso a UERJ, tá? Então ele era acompanhado lá já há bastante tempo e em um dado momento alguém pensou, vou encaminhar esse paciente para o centro de referência porque a gente não está conseguindo controlar. E ele não traz nenhum exame. E pasmem, olha o que ele usava. Prednisona 5 mg, 2 comprimidos uma vez por dia, uso contínuo com SABA SOS. Isso é uma realidade. A gente fala de tratamento moderno, porém, a doença ainda é essencialmente broncoconstrictora com anti-inflamatório que pouco atua diretamente. Então, essa é uma realidade. Talvez não de nós aqui, mas é uma realidade principalmente nas unidades básicas de saúde, a qual nós todos somos responsáveis por educar, para que isso aqui não aconteça. E aí a gente se pergunta, esse paciente chega para a gente, qual GINA que ele está? Não tem. Não tem. Né? Se em todos os locais eu tenho que ter corticoide inalatório, a medicação básica não foi colocada. Então a gente tem que começar pelo começo. Né? Então a gente entende que esse paciente, a gente tem muito a ajudá-lo. Só destacando aqui, esse paciente está em uso crônico de corticoide oral e o quanto de comorbidade, né, de efeito adverso pode ser gerada pelo uso crônico de corticoide oral. Esse estudo aqui, perceba, é um estudo que mostra que a partir de 4 cursos curtos, 5 a 7 dias de corticoide oral, você já tem essa série de efeitos adversos, né? Patologias para catarata, hipertensão, osteoporose e por aí vai. Né? E aí, na primeira consulta, né, depois de surpresos com a prescrição que ele traz, né, ele apresenta asma não controlada. Então, perceba, o cidadão está sendo tratado com 10 mg de prednisolone, usando SABA-SOS de forma contínua, porque não está dando conta, e está não controlado. Então, está tudo errado. Então, a gente precisa ajustar. Tá?
ele tem 3 exacerbações no último ano, com necessidade de emergência, chega para avaliação, a gente faz uma espirometria, tem um distúrbio obstrutivo moderado, com VF1 de 58%, com uma prova bronquidilatadora positiva e CVF normal, o que corrobora para a gente o diagnóstico de asma de início na infância, com os sintomas e espirometria. Tá? E a radiografia de tórax normal, que também é importante para que a gente possa excluir outros diagnósticos diferenciais. Beleza. Então, a gente está diante de um paciente que está exacerbando para caramba, que usa 10 mg de prednisone e SABA. Esse paciente tem asma grave? Posso dizer que ele tem asma grave? Não, ou ponto e vírgula, ainda não. Né? A gente já pensa em tratar esse paciente no STEP 5? Não. Esse paciente ele tem que começar pelo começo. Ele está com asma não controlada, apresenta uma série de sintomas, acorda à noite, tem sintomas diurnos, né? Tem uma prova de função com VF1 reduzido, né? Então a qualidade de vida dele está alterada, ele tem uma série tem uma quantidade de exacerbações importante, e aqui eu tenho que, diante desse cenário, colocá-lo no STEP 4 segundo gino. Então, esse paciente, eu vou fazer formoterol com corticoide inalatório, formoterol budesonida, de manutenção em dose média, o que é uma dose de 12.400 duas vezes. Obviamente, você vai iniciar essa retirada gradual de corticoide oral, ver como é que ele fica, tá? E iniciar a medicação inalatória. E aí, a gente vê que o sistema, ele, na verdade, tem uma dificuldade em prover cuidado, porém, de certa forma, ele consegue fornecer, nesse caso aqui, medicação. Então, primeira coisa, ele trata pelo SUS, acompanha pelo centro de referência, a gente tem que pedir um laudo médico especial, um LME, formoterol com budesonida. Laudo médico, dizendo o número de exacerbações, né? Cópia da espirometria, tudo isso aqui a gente tem. Né? Então, que justifica que esse paciente deva utilizar corticoide inalatório com formoterol budesonida 12.400. Isso, o Sistema Único de Saúde, que ao mesmo tempo tem a dificuldade de identificar e encaminhar, ele provê. E aí entram os desafios, porque aí você começou a tratar o paciente. Se você começou a tratar com medicação inalatória, entram os grandes desafios da medicação inalatória. Adesão e, principalmente, uso correto da técnica inalatória. Adesão, muitas vezes, é algo subjetivo, né? Eu tenho que ter uma relação médico-paciente muito estreita para que ele, muitas vezes, confesse a falta de adesão. Mas uso correto da técnica inalatória, vamos olhar? Vamos ver? Mostra para mim como é que você usa. Isso é fundamental, tá? E aí eu tenho que ter controle de comorbidades, né? Apneia obstrutiva do sono, refluxo, ansiedade, né? E controle ambiental, domiciliar e laborativo. Então, esse paciente chegou para mim usando prednisone e SABA, a gente optou por colocá-lo direto no STEP 4, está usando corticoide inalatório budesonida dose média, e a gente, ao longo das consultas, isso aqui não faz de uma hora para outra, a gente vai ajustando esse paciente. Então, você veja que é um caminho, né, a médio prazo. Tá? E após 6 meses, esse paciente que chegou para mim, ele já está com corticoide inalatório, formoterol budesonida e com esses desafios cumpridos. E mesmo assim, ainda estava não controlado e eu precisei associar beclometasona, 2 jatos de 200 microgramas. Ou seja, aumentei a dose, coloquei uma dose extra de corticoide inalatório, tá? Porque ele estava parcialmente controlado, tá? Ok? E, mesmo utilizando essa dose, ele também ainda não estava totalmente controlado. E a gente vai avaliando. E agora, eu posso dizer que ele tem asma grave?
que vocês acham? A gente precisa reconhecer o paciente com asma grave. Não é aquele paciente que chegou, mas sim esse paciente que eu tenho agora. Tá? Por quê? E aí vou trazer dois conceitos. Do GINA, 2022, que asma grave é asma não controlada, apesar de adesão que ele tem, né? E uso otimizado de LABA com corticoide inalatório e tratamento de fatores contributórios, tá? Então, alta dose de corticoide inalatório com LABA e tratamento de fatores contributórios, comorbidades, isso tudo a gente já garantiu, eram os desafios, e ele tem dose alta de corticoide inalatório, né? Ou aquele que piora quando a dose de corticoide inalatório é retirada. Isso corresponde a 3 a 10% dos pacientes com asma. Então, esse é o conceito do GINA. O conceito da SBPT também não é muito diferente. Ele diz que é o paciente com boa adesão ao tratamento, que a despeito de serem eliminados e minimizados os fatores associados ao controle da doença, utiliza corticoide inalatório em dose alta, maior ou igual a 1.600 ou equivalente, associado a uma segunda droga de controle, que pode ser LABA, pode ser LAMA, que pode ser antileucotrieno, ou aquele que faz mais de 50% dos dias do ano anterior, corticoide oral, para controle da doença. Perceba, existe uma diferença de definição de dose alta de corticoide inalatório. O GINA diz que é acima de 800 de budesonida, a Sociedade Brasileira diz que é maior ou igual a 1.600, seguindo o padrão da europeia. Tá? Vou usar o GINA? Vou usar a Sociedade Brasileira? Isso fica a cargo, né, de qualquer um, sabendo no bom senso que se girar perto disso, deve estar com dose alta. Tá? Uma coisa que a gente precisa lembrar é que asma grave, essa aqui é uma corte holandesa, 3,7% tinha asma grave, ou seja, aquela que eu garanti que não tem controle de sintoma a despeito de adesão, técnica inalatória correta, controle de comorbidade, etc., como esse paciente. Então, perceba, e aí outras literaturas falam em 3 a 10% dos casos. Então, perceba, se eu tiver na minha prática clínica, seja no consultório, lá no ambulatório, mais de 10% dos pacientes com asma, né? Exceto o ambulatório de asma grave, mas assim, ambulatório comum de asma, mais de 10% dos pacientes tendo asma grave, eu estou errando. Eu estou fazendo muito diagnóstico. Então, a gente tem que rever. E se eu não tiver nada, eu também estou errando, porque esse paciente existe. E a gente tem que aprender a identificar. Tá? Bom, então, ele mantinha, apesar desse esquema, ele mantinha ainda sintomas. Tá? Então, você veja, ele estava com corticoide oral e SABA-SOS, ainda tinha sintoma. Quando eu mudo a medicação toda para corticoide inalatório e tiro os efeitos adversos do corticoide oral, a despeito de uma dose, né, alta de corticoide inalatório, ele ainda mantém sintoma. Então, esse é um paciente com asma grave. E aí, eu tenho que colocá-lo, agora sim, no step 5. Tá? E qual é a grande discussão? Vou fazer LAMA? Corticoide inalatório em dose alta, a princípio ele já está. Vou fazer biológico? O LAMA, muitas vezes, pode ser ponte para o biológico, né? Mas a gente, muitas vezes, também deixa ele um pouco reservado para aqueles pacientes que têm uma função pulmonar mais comprometida, aqueles pacientes que têm passado de tabagismo, que não é o caso desse paciente. E esse paciente talvez seja interessante a gente andar direto para o biológico. Tá? E quando a gente opta para andar para o biológico, não quer dizer que a gente vai conseguir andar para o biológico. Quer dizer que a gente precisa entender qual é a via predominante inflamatória desse paciente. Ou seja, qual é o perfil inflamatório. E como é que eu faço isso? Eu faço isso utilizando esse termo aqui, fenotipar. Fazer a fenotipagem. Que nada mais é, né, do que entender, né, qual é o grupinho, né, qual é o grupo, qual é o subgrupo que esse paciente se encaixa dentro do padrão inflamatório. Então, eu vou dividir em pequenos grupos e vou encaixá-lo em algum deles a partir do resultado dos exames. Ok? Para que isso me serve?
para guiar o tratamento no step 5, quando eu penso em fazer biológico. Eu olho o paciente por aqui ou olho por aqui? Né? Essa é uma boa pergunta, né? A gente tende, né, a olhar a espirometria e olhar aqui, e aí depois andar para cá. Mas um bom exercício que eu venho fazendo, que a gente vem conversando, né, Paulo, lá no ambulatório, Bruno também, é a gente fazer o exercício do contrário, né? Vamos olhar e entender, vamos ver qual é, tentar, né, ali, a partir da história clínica, né, do que ele me conta, qual deve ser a inflamação que está predominante, tá? Então, esse é um exercício muito legal na prática clínica, porque a gente encaixa, a gente passa a encaixar isso aqui com uma realidade e passa a fazer naturalmente parte do pensamento, tá? Eu tentar daqui para cá. E aí, a partir disso, eu vou fazer o que eu chamo de inflamometria. Eu chamo não, né? Está no consenso europeu, né? Eu só copiei, mas eu gosto do termo. Que é a inflamometria, ou seja, definir o padrão de inflamação. E aí, esse é um quadrinho clássico, tá? Onde a gente subdivide em 2 grandes grupos. Quais são os 2 grandes grupos? O paciente que tem o padrão inflamatório T2 e o paciente que tem um padrão inflamatório não T2. O padrão inflamatório T2, ele tem muito eosinófilo. O padrão inflamatório não T2, ele se destaca principalmente por ser neutrofílico, e existe um subgrupo ainda pouco entendido, que é o paucigranulocítico. O que é isso? Né? Ainda há de se descobrir e talvez seja outra doença, mas é uma doença da musculatura. Tá? É uma doença lá colinérgica e que dá hiperreatividade, dá sintoma de asma e não tem nenhum marcador T2. Mas é uma doença, é um perfil a princípio mais raro, e quando a gente acaba falando de T2, a gente pensa direto em neutrofílica, mas isso aqui tem que ficar na cabeça que existe. Então eu vou dividir em T2 ou não T2. Tiago, como é que eu faço isso? Eu faço a partir dos biomarcadores. Qualquer um dos 4 presentes, eu já digo que é T2. Tá? Eosinófilo acima de 150, feno, se tiver disponível, que é a fração exalada de óxido nítrico, acima de 20, eosinófilo no escarro maior ou igual a 2%, e asma clinicamente mediada por componente atópico. Ah, Tiago, quase todos são assim. Se a gente parar para olhar, a gente vai ver que não é 100%. Vai girar em torno de 20 a 30, não vai ter nenhum desses critérios. Ah, não tem o critério. Principalmente se estiver usando corticóide oral, tem que repetir, porque o feno e o eosinófilo são suprimidos pelo corticóide oral. Tá? Beleza. Então, qualquer um daqueles é T2. Não tem nenhum daqueles é não T2. Tá? O T2, que é também conhecido como T2 alto, né? Você tem muitos sintomas, pode ter obesidade, né? Então, você tem eosinófilo bastante, né? O óxido nítrico exalado é elevado, tá? Então, tem algumas diferenças clínicas do não T2. Bom, vamos voltar para o nosso paciente. Eu fenotipei o paciente, ele tem 457 de IgE, e a gente vem aprendendo cada vez mais a solicitar os IgE alérgenos. A gente precisa solicitar IgE alérgeno ou prick test. Eu preciso entender se essa... Vamos lá. Me dá aí, dá os 5 minutos dela aí. Eu preciso entender se esse IgE total ele está alto porque a alergia está na via respiratória. Então, eu preciso solicitar o IgE alérgeno. Então, nesse caso, ele tem epitélio de gato e ácaros positivos e eosinófilos de 287. Ok? E aí a gente chega à conclusão, 287 de eosinófilo, um seno acima de 20 e uma asma clinicamente mediada por componente atópico. Tem IgE elevado, IgE alérgeno elevado. Então, ele é T2. Tá?
E a inflamação T2, ela se divide em 2 subgrupos. A alérgica, tá? Também conhecida como eosinofílica alérgica, que tem asma de início na infância, componente alérgico, IgE total aumentado, IgE aeroalérgeno aumentado, e tem comorbidades associadas, como rinite alérgica, dermatite atópica, etc. A eosinofílica não alérgica é uma asma de início na idade adulta, mediada principalmente pela célula inata tipo 2, que tem muito pólipo nasal e muito eosinófilo. Tá? De acordo com aquele fenótipo, com aquela fenotipagem, o meu paciente tem asma alérgica grave. Tá? E aí, rapidamente, vamos passar pelos biológicos para a gente entender, para a gente poder entender qual que a gente vai escolher para esse paciente. E tem que ter em mente o seguinte, eu tenho 4 pontos principais quando eu penso em fazer biológico. Por que eu faço? Porque eu quero reduzir corticoide oral, reduzir a exacerbação, reduzir a hospitalização e melhorar a qualidade de vida, que é o principal. Né? Então, são 4 pontos-chave. E aí a gente tem aqui o primeiro imunobiológico, que é o anti-IgE, que vai atuar nesse local das cascatas, né, atuando num ponto importante da asma atópica, ou da asma alérgica. E o paciente é elegível quando tem uma asma alérgica grave, e perceba a importância de pedir o prick test, perceba a importância de pedir o IgE aeroalérgeno, porque isso aqui me dá segurança de que eu tenho esse IgE total elevado por conta da via aérea. Tá? Então, paciente com prick test positivo ou IgE aeroalérgico positivo, IgE sérico aumentado, exacerbação no último ano, esse paciente ele pode se beneficiar do anti-IgE. Eu tenho os biológicos que atuam na interleucina 5, anti-L5, que é o mepolizumab, anti-L5R, que é o benralizumab, e esses pacientes são indicados principalmente para asma eosinofílica grave, que vão atuar, né, numa das 3 principais interleucinas, que é a interleucina 5. Tá? As 3 principais são 5, 4 e 13. Tenho também o dupilumab, que atua no receptor da interleucina 4, atuando tanto na interleucina 13 quanto na interleucina 4, e é um paciente que a gente pode usar tanto para asma eosinofílica não alérgica, como para alérgica, porque o IL-4 está envolvido, o IL-4 e 13 estão envolvidos nos 2 processos. E a gente tem chegando o anti-TSLP, que atua na alarmina. TSLP, linfopoetina estromal tímica, que é uma alarmina junto com a interleucina 25 e interleucina 33. Ela não é a única alarmina, mas ela tem um papel importante tanto na asma T2 quanto não T2. Tá? Ainda não tem disponível no Brasil. Tá? Bom, então eu tenho o omalizumab, anti-IgE, né? Tem os anti-L5, tem o anti-L4 e tem o anti-TSLP. Para o meu paciente, eu defini que o meu paciente tem uma asma alérgica grave e ele é um paciente SUS. Tá? Como é que eu realizo a escolha desse biológico? Esse meu paciente está aqui. Eu defini que ele tem uma asma T2 alérgica. Eu posso atuar na IgE, como posso atuar na IL-4. E como é que esse meu paciente tem acesso hoje no SUS, tá? A biológico? No Rio de Janeiro, tá? A gente tem o omalizumab, tá? Somente o PCDT, tá? Quando é transferido para a Secretaria de Estado de Saúde, tá? No Rio de Janeiro só é aprovado o uso de omalizumab por laudo médico especial, que é a LME, tá? Parece pouco, mas essa foi uma briga muito grande. A gente tem vários pacientes que judicializam, né? E assim, a conquista de conseguir um biológico, né? A conquista de conseguir o omalizumab por LME, né? Tem um entorno muito grande, né? No sentido de uma série de discussões, trazer o PCDT para o Rio de Janeiro, discutir e conseguir implementar. Perceba que a gente só implementou isso no final de dezembro. Então, a gente está começando a fazer, né, essa mudança da judicialização para a LME. Né? Parece pouco, mas é muito. Nós que militamos na asma grave, é muito importante a gente ter essa possibilidade. E como é que a gente... né, o que a gente tem que fazer, né, para ter
para o meu paciente ter acesso ao omalizumab, tá? Você tem que também ter um laudo médico com descrição detalhada de sinais e sintomas, com exame físico, tem que ter pelo menos uma exacerbação, então você vê que, na verdade, uma exacerbação apenas o PCDT considera como já caracterizando necessidade biológica, né, nos últimos 12 meses, e essas exacerbações têm que ter tido uso de corticoide oral. Além disso, tem que enviar cópia de espirometria para ir prova broncodilatadora, tá? Não precisa ter prova broncodilatadora positiva, é só ter pré e pós, tá? Nos últimos 12 meses, mostrando distúrbio ventilatório obstrutivo. Teste alérgico cutâneo, prick test ou IgE aeroalérgeno específica, tá? Com pelo menos um aeroalérgeno e IgE total dosado. Então, eu tenho que ter IgE total dosado, IgE aeroalérgeno, então a gente tem que colocar isso na prática. Além disso, espirometria e a história do nosso paciente. E aí, a partir dessa possibilidade, aquele meu paciente que chegou utilizando o corticoide oral, SABA-SOS, a gente passa por quase um ano, né, tentando trazê-lo, né, para um tratamento, né, com corticoide inalatório, trabalhando adesão, trabalhando técnica inalatória, a gente percebe que ele tem asma grave e, ao final, a gente opta por fazer um omalizumab porque ele tem uma asma alérgica grave, tá? Então, a gente tem que perseguir no nosso dia a dia, encurtar essa peregrinação, né? A gente já viu que 3 a 10% tem asma grave e muitos desses 3 a 10% podem se beneficiar de biológico. Então, a gente tem que tentar encurtar esse caminho, que vinha ao longo de 15 anos nesse paciente, alguém falou, ó, manda pro pneumologista. E aí a gente consegue reverter, trazer para o tratamento inalatório, né? E quando possível, né? e quando preciso, quando bem indicado, né? Indicar, né, terapias novas, o tratamento moderno, né, da asma, tá? Lembrando, né, que o controle tem que ser visto em todas as consultas, né? A gente tem que tentar reduzir corticoide oral e o tempo vai me responder qual é o melhor esquema para o paciente, tá? Se esse paciente fosse do plano de saúde, ele também teria acesso ao omalizumab, tá? Porque pacientes com asma alérgica grave, você tem a SDUT, né, que é a diretriz única de tratamento, autorizando o omalizumab e dupilumab, e se ele for asma eosinofílica grave, pode fazer MEPO, BENRA e DUP. Tá? Mensagem final, Paulinho. Asma grave, 3 a 10% dos casos. Não pode ter nada, também não pode ter mais de 10%. A gente sempre tem que estar atento em reconhecer de forma correta o paciente com asma grave. Porque muitas vezes o paciente parece asma grave e não é. E às vezes não parece e é. Então a gente tem que estar bem atento a isso, tá? Sempre fenotipe. Eu vou fenotipar já no início, se possível, fenotipe. Eu vou fenotipar no final, sempre fenotipe. Não há possibilidade de não fenotipar. Eu preciso entender, principalmente se o paciente é grave, quando é que eu vou fazer. Os imunobiológicos são ferramentas importantes para aqueles 4 pontos-chave de reduzir corticoide oral, exacerbação e hospitalização. E no Rio de Janeiro, hoje, a gente tem disponível pelo SUS o omalizumab para asma alérgica grave e na ANS os 4 biológicos estão disponíveis de acordo com o perfil inflamométrico do paciente. É isso. Obrigado. Ele foi no prorrogação. Então, viu? Certo. Aula maravilhosa. Podia falar mais 4 horas que a gente ia continuar prestando atenção, né? Os dois. Então, gente, vamos abrir para as discussões e perguntas. O Paulo já tem um. Fala aqui, Paulo. Só fala aqui no microfone aqui por causa do YouTube. YouTube. Não para acender a luz, espera aí. Seguinte, Tiago. Obrigado pela apresentação, foi excelente. Bom, obrigado. E você falou de uma coisa que eu gostei muito, que é o paciente do perfil do SUS, né? Que também é a minha área de atuação, hoje exclusiva até. E queria saber assim, quais são os serviços que a gente tem de asma grave no município do Rio
E qual é o caminho para chegar até lá? Eu te explico por quê. Então, por exemplo, num ambulatório de doença intersticial, que também é um serviço terciário, você não consegue encaminhar via CISREG. É muito complicado. Eu não sei se o mesmo ocorre para o paciente chegar no ambulatório de asma grave. Bom, então, eu vou responder pelo nosso ambulatório lá da UERJ. Tem alguns serviços de asma grave, né? O Fundão tem um serviço de asma grave, né? A UF lá com o Marcos César e o Leonardo estão tentando montar um serviço de asma grave. A gente lá na UERJ tem um serviço de asma grave, né? O Bruno, o Paulo, a Nádia, a gente faz junto lá. E lá a gente tem um CISREG aberto. Então, se você tiver um paciente no SUS com asma grave, você pode encaminhar para a gente, né? Então, a gente tem 3 vagas a cada terça-feira para o CISREG. E aí vou contar um parêntese, né? A gente fez um trabalho ano passado, né? Foi para o congresso. Entendeu? No caso, a gente estudou 88 pacientes que foram encaminhados para o ambulatório de asma grave, tá? 48% tinham asma e somente 9% tinham asma grave. O restante tinha bronquiectasia, câncer de pulmão, e aí vai. Então, assim, é óbvio, né? Um espaço de CISREG terciário que abre a porta, né? É uma possibilidade para o paciente, né? Mas a gente tem que tentar identificar, né? Porque lá a gente está de portas abertas para receber e tentar prover o melhor tratamento para o paciente. Posteriormente, então, eu me proponho a conversar com você, porque eu estou, como médico do SUS secundário, né? Apesar que eu também estou no fundão, mas é na tuberculose, a gente não tem um mapeamento organizado de serviços de pneumologia secundária e terciária na cidade do Rio de Janeiro. E a gente pode organizar isso junto, como foi organizado ali o PCDT, né? Que foi uma luta muito grande e que eu vi vocês fazerem e teve a vitória. Então, eu proponho depois a gente conversar a respeito disso. Claro. E assim, lá a gente inclusive está abrindo agora, né? A Bárbara, que por acaso é minha esposa, mas ela faz ela faz doutorado lá com a gente, né, em asma em gestante. E a gente está abrindo o CISREG para gestante asmática. Então, né, também é um outro perfil que, se você tiver a oportunidade também, a gente está recebendo. Perfeito, tá? Parabéns. Obrigado. E eu queria aproveitar que eu estou com o microfone para fazer uma pergunta para você sobre os nebulizadores ultrassônicos de membrana. Foi excelente sua palestra também, que eu aprendi muita coisa, achei muito interessante. Eles servem para a gente fazer escarro induzido, tal como os outros nebulizadores ultrassônicos? Boa pergunta. Olha só, o que a gente tem utilizado... Pronto, ok. Na verdade, o que a gente tem utilizado, que a gente agora está participando de um trabalho com a região sul, e aí a gente está começando a trabalhar lá mesmo no IPP com escarro induzido. Porque o escarro induzido, na verdade, a gente tem pouca experiência, que é mais ligado até ao HU para a parte de tuberculose. Mas a gente agora fez o treinamento e está trabalhando lá no IPP. E a gente tem trabalhado ainda com nebulizador a jato. Mas, assim, se você parar para pensar, não teria problema nenhum. Assim, no sentido, assim, de que uma das medicações que você pode nebulizar é a parte de salina hipertônica. Mas pode falar, fale a sua. É porque assim, a gente tem alguma experiência na escarro induzido na tuberculose. A Bastante. delicadeza do nebulizador ultrassônico, que em geral a gente utiliza, ele acaba tendo um tempo de vida útil pequeno, porque o sal da solução acaba estragando o cristal. E o mecanismo de membrana me parece que vai ter mais contato ainda com o cristal do que o outro. Por isso me surgiu esse questionamento. E talvez por isso, até você me deu talvez a resposta até porque que eles mandaram, porque eles mandaram todo o kit para o escarro induzido e para todo
todo o processo mesmo do trabalho, e eu me questionei na hora porque eles tinham mandado o nebulizador a jato. Achei até que fosse só por uma questão de custo, né? E falei, ok, mas talvez seja por isso mesmo. Porque daí aquela não é membrana, ela é extremamente delicada. E a gente acaba se preocupando com a solução oleosa, mas a parte da salina hipertônica também. Porque é um uso correlato, né? Não é para o fim que ele se destina, né? A gente está inventando outros usos com o aparelho, né? Eu acho que provavelmente acho que vai acabar então ficando só no a jato mesmo, né? Obrigado, obrigado. Boa noite, também queria perguntar para o Thiago, como é que tem sido a sua experiência de vocês lá na UERJ em usar o Smart Trial para fazer formoterol budesonida como resgate, em vez de fazer formoterol budesonida e o SABA como resgate? Vocês têm alguma experiência com isso? Vocês têm usado? Porque o estudo fala que tem redução em relação nisso ao delta T de início de exacerbação, né? Vocês têm visto isso funcionar, ainda mais que a gente no SUS só tem uma lênia como beta-2 e corticoide inflamatório? É difícil te responder se isso funciona assim na prática. Na Né? A prática gente teria clínica. que desenhar alguma coisa para. Mas eu acho que seria uma boa opção. Eu acho que o estudo Sim. mostra que isso ajuda, né? Reduz essa exacerbação, né? Enfim. Mas eu não consigo te dizer, não consigo te precisar assim, olha, no nosso N isso a gente consegue enxergar dessa forma. Entendi. Tá? Alguém quer fazer? Mais alguma pergunta? Alguém? Queria agradecer enormemente, Ana Alice, Thiago, foram palestras excelentes, espetaculares, e vamos jantar, né? Obrigado, gente. Obrigada a Obrigado, Paulinho. todos. Você arrumou um lugar. Os dois.